Boa noite. O nosso exercício de docência preparado para hoje, a gente vai falar, como vocês já viram no vídeo, sobre disciplina e indisciplina dentro de sala de aula. As primeiras imagens ali mostravam uma sala comportadinha, os alunos todos sentadinhos, bonitinhos ou brincando, de uma forma disciplinada, e da metade adiante as imagens que representavam a considerada indisciplina atual dos alunos. E também vamos falar sobre a relação entre professor e aluno. Então, os objetivos dessa aula são pesquisar as definições de disciplina e indisciplina segundo a perspectiva dos professores, a perspectiva docente. Investigar o relacionamento estabelecido entre professor e estudante através ainda dessa pesquisa ainda sobre a perspectiva do professor, o que o professor acha disso, ou quais os métodos que ele usa para se relacionar com seus alunos. Comparar os procedimentos e recomendações disciplinares entre o início do século XX e os dias atuais, que diferem um pouco por mudanças que a gente vai ver também. E apresentar a perspectiva de disciplina e indisciplina, tanto no olhar sociohistórico quanto psicológico, e estabelecer relação entre esses resultados da pesquisa com a teoria que aqui a gente adotou as obras de Júlio Gallo Aquino, que é um professor e psicólogo da USP. Muito renomado, ele tem vários vídeos no YouTube falando sobre disciplina e indisciplina, sobre a conduta disciplinar. E são vídeos bem interessantes, se vocês tiverem a oportunidade de estar acessando. Então, na teoria, como eu já falei de Aquino, a gente tem, ele aponta que um grande problema dos professores na atualidade é a condição disciplinar, ou seja, a indisciplina dos alunos dentro da sala de aula. Ele aponta como o inimigo número 1 do professor a indisciplina. Hoje, o maior obstáculo, a maior dificuldade do professor é lidar com um aluno indisciplinado, que é considerado indisciplinado. A indisciplina, conceituada aqui, acho que no geral, no conceito da sociedade geral, está como bagunça, tumulto, falta de limite, maus comportamentos, desrespeitos às figuras de autoridade, no caso os pais, o professor e toda a equipe profissional da escola, enfim, todos aqueles que a gente considera que tem que haver um respeito, seria o desrespeito a essas pessoas. A partir desse conceito de indisciplina, a gente deduz então que disciplina é tudo aquilo que é o contrário de indisciplina, A disciplina é o bom comportamento, o respeito com as pessoas da sociedade, com os professores, com os pais, enfim, com toda a equipe. A teoria que, como eu já falei aqui, adotada, ela tem essa disciplina, ela vem se modificando ao longo do tempo por dois olhares, É o olhar sociohistórico e o olhar psicológico. A gente vai dar uma olhadinha na perspectiva sociohistórica. A conduta disciplinar vem ao longo dos anos se modificando conforme as transformações sociais. Ou seja, ao longo dos anos, essa disciplina ou essa conduta disciplinar, ela vem se modificando, porque o que era o conceito de indisciplina para eles, no início do século XX, não é o mesmo conceito para nós de indisciplina hoje. Porque alguns pontos foram se modificando. Por que isso? Porque a gente tem uma nova geração, a gente tem novos sujeitos na sociedade, a gente tem novos alunos. Os alunos hoje são diferentes dos alunos naquela época. E para corroborar, para a gente comprovar essa perspectiva sociohistórica dos conceitos de disciplina e indisciplina, a gente trouxe alguns pontos das recomendações disciplinares adotadas no início do século XX. Os alunos deveriam apresentar-se à escola minutos antes do horário, conservar-se em ordem no corredor da entrada, para só então descerem ao pátio e entoarem o cântico, no caso aqui o hino. Hoje a gente vê, comparando com a atualidade, a gente não vê mais tanto as escolas, nem mesmo uma vez por mês talvez, entoando o hino. Naquela época eram todos os dias. E hoje, algumas escolas ainda talvez adotem semanalmente, mas algumas escolas já nem semanalmente, só mesmo na Semana da Pátria, a gente acaba lembrando um pouco e eles acabam fazendo isso. Alguns alunos não sabem nem o hino mais, como na nossa época a gente era obrigado a saber. Em duplas, eles andavam sempre em duplas, se dirigiam às suas classes, conservando-se em silêncio, em ordem, numa certa regra. Deveriam andar sempre sem arrastar os pés e evitar balançar os braços em movimentos desordenados. Creio eu que nos dias de hoje, a gente como
docente nem vai reparar se o aluno está andando, né, com os braços desordenados do corpo, né? Porque é uma regra que hoje a gente já não avalia mais como indisciplina. O aluno anda como ele quer, né, sem a gente ter que estar ditando isso ou dizendo como ele deve andar. Na sala eles deveriam manter o silêncio absoluto, não poderiam falar em momento algum se não fossem ou solicitados ou sem pedir a devida autorização. O que também, né, comparando os dias atuais, não funciona, mas tanto nessa linha de regras. Né? Não poderiam ficar de pé mais de um aluno por vez. Durante a distribuição de materiais deveriam ser ágeis e sem desordens. Não atirariam papéis e manteriam a limpeza impecável da sala de aula. Tanto que no final da aula eles tinham que arrumar toda a sala e deixar ela toda limpa para o próximo turno, né, ou para o próximo dia, enfim. Como foi, eles tinham que deixar tudo na mais perfeita ordem, na mais absoluta organização. No recreio, essa ordem, essas regras de silêncio, continuava, assim, o que eu achei muito interessante foi que eles não podiam correr, não podiam gritar, não podiam, mesmo na hora de lazer, eles tinham que sentar e conversar, né, sem muita algazarra. Então, assim, nos dias de hoje a gente não vê mais isso, né, a hora do recreio é livre para o aluno, ele pode fazer, né, o que ele bem entender, desde que ele não agrida ao limite do outro, mas enfim, lá ele pode brincar, correr, gritar e fazer o que ele bem entende. Então, é nesse sentido que o conceito de disciplina daquela época é diferente de hoje. Porém, a gente vai ver que esses conceitos mudaram muito. Por quê? Porque, assim, a gente ainda tem profissionais, ainda tem professores e docentes e equipes, né, na escola que consideram aquela época como um modelo, né, como uma referência. Porém, naquela época, né, até os anos 70, a escola era para poucos. E o autor aqui estudado, ele ainda cita para muitos poucos. Então, assim, naquela época havia a exclusão de um determinado grupo da sociedade. Por quê? Porque se os alunos não estivessem dentro dos limites que as recomendações ditavam, dentro dessas regras, ou ele era colocado para fora da escola, ou ele mesmo por vontade, né, por livre e espontânea vontade, se retirava. Então, os alunos eram selecionados. Os alunos que estavam lá eram aqueles que realmente conseguiam obedecer essas regras e seguir essas regras sem maiores problemas. E daí fica a grande tarefa dos educadores brasileiros atuais, que é fazer com que o aluno permaneça na escola e que progrida tanto quantitativamente quanto qualitativamente nos estudos. Mesmo porque com a escolaridade mínima hoje e obrigatória é um direito adquirido do aluno e ele tem que estar na escola, e a função do professor hoje é manter esse aluno na escola. Daí entra a perspectiva psicológica, agora a gente vai dar uma olhada. Nesse campo, a conduta indisciplinar está associada sempre a uma carência psíquica do aluno. O que é isso? Se o aluno não aprende, se o aluno não tem o processo de ensino-aprendizagem de acordo com aquilo que o professor pensa, de acordo com aquilo que o professor quer, ou ele tem uma desatenção, ou uma hiperatividade, ou uma impulsividade. Vamos atrás de um laudo. Algum problema ele tem para que esse aluno não esteja aprendendo, não esteja tendo sucesso, né, o sucesso escolar, alguma coisa está acontecendo. Se não é a carência psíquica do aluno, ou seja, se o aluno não tem nenhum distúrbio emocional, nenhum distúrbio psíquico, ele tem um distúrbio no sistema familiar ou anteriorizado à escola. Né? Então a gente costuma falar nas famílias desestruturadas, né? Se ele tem uma família desestruturada, consequentemente, ele é um aluno que vai ser indisciplinado na sala de aula. E se ele tem uma família bem estruturada, a gente já associa aqueles alunos que são os alunos disciplinados na escola. Então, assim, sempre tem uma desculpa, né? Se o fracasso escolar está aí hoje, a gente sempre atribui uma desculpa, né? Ou no aluno que tem algum distúrbio, ou na família que não está aí para apoiar esse aluno. Daí, a gente traz a problematização. Né? Não parece contraditório para os profissionais da área educacional explicar o sucesso escolar como um produto da área docente e o fracasso escolar como um produto de outras coisas fora da escola, outros fatores fora da escola? Então, daí, se o aluno é um sucesso, né, é devido ao professor. Se o aluno é um fracasso, a culpa é extra escola, extra classe. Né?
E daí também a gente pode estar se perguntando o que o profissional da área docente está fazendo para melhorar essa situação. O que nós, como professores, nós como docentes, estamos fazendo para que esse quadro do fracasso escolar mude? Daí fica a pergunta, né, para os colegas responderem. Bom, da teoria a gente parte para a prática, tá? E a nossa prática que a gente aplicou, na verdade, dentro de uma aula, a gente aplicaria, seria a pesquisa com os docentes da escola. A gente escolheu uma escola de rede pública do estado e a gente, desde professores de séries iniciais até os professores do ensino médio, a gente elaborou 4 perguntas e pediu para eles responderem. A primeira pergunta é a seguinte: o que você entende por disciplina e indisciplina? A segunda, para você, qual a função da escola, do professor e da família na vida educacional do aluno? A terceira, qual a principal dificuldade encontrada por você em sala de aula? E a quarta, em sua perspectiva, qual a maneira mais eficaz de se relacionar com os alunos? Fazendo uma síntese geral da pesquisa que a gente fez com esses seis professores, vale lembrar que eram professores desde Sociologia, Filosofia, Educação Física, Matemática e assim por diante. Em relação à primeira pergunta, eles responderam que os professores, que o indivíduo, quando ele não segue regras, ele é considerado indisciplinar. E a partir do momento que ele segue as regras que são ditadas pela família, pela escola e pelos professores, ele se torna disciplinar. Em relação à segunda pergunta, que é a função da escola, do professor e da família, eles responderam que a função da família se coloca através da educação dos alunos. Então, assim, o aluno vem educado de casa. A função do professor é criar um cidadão crítico social. E a função da escola é socializar todo esse trabalho que o professor faz com o aluno e a educação que vem de casa. A gente escuta muito. Inclusive eu, na minha opinião como docente, como professora, eu acredito que a educação venha de casa mesmo. A gente está na escola realmente para criar um aluno crítico social. Depois a outra pergunta, que é a questão para um bom relacionamento, qual seria a eficácia, o professor ele deve possuir conhecimento e ter domínio de conteúdo, porque a partir do momento que ele explica o conteúdo, ele não vai chegar lá na frente e simplesmente passar conhecimento. Ele vai ter a troca do conhecimento. Então ele tem que ter o domínio de sala e o domínio de conteúdo para criar esse cidadão crítico. Por último também, entre questões da mídia, tá? Qual o maior problema que os professores têm dentro de sala de aula? De acordo com esses professores, é o avanço muito rápido da tecnologia, das mídias utilizadas. Tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Por quê? Se você souber utilizar essas mídias para o lado bom, você vai trazer para dentro da sala de aula o computador, algum vídeo que nem a gente trouxe, algum trabalho extra classe que vai envolver rede social. Mas o professor ele tem que ter domínio dessas mídias. E o lado ruim é esse avanço tecnológico que tem hoje em dia, e como os alunos eles estão desinteressados, a maioria deles, eles utilizam essa mídia e acabam deixando o estudo de lado. Então eles estudam meio período no colégio, aí de tarde eles vão para casa, em vez de eles aproveitarem a mídia para fazer uma pesquisa, eles fazem o quê? Eles passam horas na frente do computador jogando. Eu escolhi essa imagem dos Simpsons porque ele retrata bem a professora lá na frente explicando e os alunos nos celulares distraídos com os WhatsApps e os Faces e assim por diante. Então eles acabam não aproveitando essas mídias. Existem muitos professores que a gente diz que vivem ainda na era pré-histórica, mas por quê? Porque eles têm medo de trazer a mídia para dentro da sala de aula, ou por não saber lidar, ou por perder a atenção dos alunos. Aqui a gente trouxe uma foto só para mostrar um pouquinho como mudou a relação entre pais, professores e alunos. Aqui em 1969, quando o aluno ele não ia bem, o que acontecia? Os pais chegavam na escola e apoiavam o professor, cobravam dos seus filhos. Ali está em 2009, hoje a coisa já está bem pior. Quem leva bronca é o professor. Se o filho chega em casa com nota baixa, os pais vêm para cima do professor e não cobram mais dos seus filhos. Bom, como é para ser um plano de aula, a gente partiu da teoria, essa prática quem faria seriam os alunos, a gente teria a função de passar essa teoria, fazer a discussão em sala de aula do que é indisciplina, o que é disciplina, e os alunos, no caso, iriam defender a sua tese, porque da disciplina, porque da indisciplina, iriam elaborar as perguntas, fazer a pesquisa com os colegas e com os professores, no final iriam socializar através do seminário, iriam montar também um documento escrito que ficaria disponível para quem quisesse ler e ter o conhecimento. Então a gente
gente tentou focar justamente na disciplina em disciplina, relação professor e aluno. Obrigada. Obrigada.